capítulo 3 de Romanos e o versículo 23 e 24. Romanos 3, 23 e 24. Eu creio que Deus tem algo bom, grande, perfeito para falar conosco. Amém? Olha só. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Irmãos, esse texto de Romanos, Paulo nos dá duas informações de extrema relevância para o ser humano. Temos duas informações aqui que são muito importantes que compreendamos. E parte desse texto para que nós venhamos compreender todo o Evangelho, todo o contexto. Aqui o que nós temos? Aqui nós temos dizendo, a palavra dizendo, que todos, isto é, que não há ser humano na terra, que não houve, que não há e que não haverá ser humano na terra em condições de se relacionar com Deus, de sentir a presença de Deus, de estar em Deus, sem que ele tenha uma oportunidade de salvação. Sem que ele tenha uma oportunidade de ter esse encontro com aquele que pode redimir, transformar, curar e libertar. Então o que nós temos aqui? Uma sentença de Deus, que todo ser humano, ele está em débito com Deus. E não há outro meio, não há outra fórmula, não há nada que consiga proporcionar ao ser humano um relacionamento com Deus em qualquer esfera humana, espiritual, que possa existir. O ser humano está destituído da glória de Deus. Essa é a sentença, a primeira sentença. Glória de Deus fala de presença. Fala daquilo, não daquele reflexo, daquele brilho da glória de Deus, mas fala da presença de Deus. Agora, Paulo dá a segunda sentença. E ele diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça. A segunda sentença que temos aqui é que existe algo chamado graça. E a graça é um favor imerecido. É algo que o ser humano não merecia, é algo que o ser humano não consegue pagar, e ele vem da parte de Deus para o ser humano, para que se o ser humano, pecador, destituído da glória de Deus, sabendo da sua miséria e fragilidade, ele acesse a graça. Quando ele acessa a graça, quando ele acessa esse favor imerecido, que é gratuito, ele consegue a justificação, que é outra matéria da teologia. Eu não vou falar teologia hoje, mas ele alcança, acessando a graça, ele alcança a justificação. E o que é a justificação? É o estado do homem pecador, que através da graça, ele consegue estar pronto, ele consegue estar em equilíbrio, ele consegue estar em condições de receber a presença de Deus nele. Isaías, o profeta, ele explica dizendo: a mão do Senhor não está encolhida, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa abençoar, mas as vossas iniquidades fazem separação entre Deus e vós. O que ele está dizendo aqui? Que existe algo que separa totalmente o ser humano de Deus.
Então, meus irmãos, a tendência de nós ouvirmos a priori, em quase praticamente todas as pessoas, que ainda não entenderam a graça, ou que não vivem a graça, e diz assim: eu tenho Deus. Eu tenho Deus. Eu creio em Deus. Deus é Pai. Irmãos, dizer que Deus é Pai, crer que Deus é Pai, e dizer que tem Deus, não significa viver a graça. Não significa viver o acesso, porque a Bíblia diz, em Efésios, o apóstolo Paulo diz, que só existe um mediador entre Deus e o homem, e este é Jesus Cristo, o ressuscitado. Então não existe outra forma, outro método, outro jeito de o homem acessar, ou melhor, de o homem se reconciliar com Deus, de o ser humano ter a presença de Deus na vida dele, a não ser pela graça. E não confundam os pentecostais, nós os pentecostais, não confundamos presença de Deus com emoção. Nem todo que chora em uma reunião, ele está sentindo a presença de Deus. Porque pode haver emoções. A presença de Deus é algo purificador. A presença de Deus é algo transformador. A presença de Deus é algo que cura, aleluia, e que liberta. Mas volta aqui. Eu não vou falar sobre graça, não vou falar sobre presença de Deus, porque eu quero falar, o que me chama aqui o Senhor para nós conversarmos, é uma coisa muito séria. Queridos, tudo aquilo que é de graça, tudo aquilo que consegue fácil, diz o ditado, aquilo que vem fácil, vai fácil. E nós temos um risco muito grande, nós que estamos vivendo na graça, nós que já recebemos Jesus como Salvador, nós que já acessamos ao Pai, nós que já chamamos Ele de Abba Pai, nós que já temos esse relacionamento com Deus, nós que já sentimos a presença de Deus e que Ele começa a nos purificar, nós corremos um risco. Nós corremos um risco. Por ser de graça, por ser acessível, por ser extremamente fácil de alcançar a salvação, nós corremos o risco de menosprezar isso, de pouco valorizar isso, de dar pouca atenção para esse grande favor imerecido. Todos nós já tivemos algumas aquisições. Todos nós já lutamos para adquirir algumas coisas. Economizamos para comprar um carro, economizamos para comprar uma casa, fizemos um financiamento, vamos pagando por prestação, enfim. Todos nós tivemos algumas vontades, e isso é normal e é bom, que a gente tenha vontade de melhorar o nosso modus vivendi, as coisas que temos. Mas todos nós já experimentamos essa experiência, de que quando alcança, dá uma sensação de realização, e aquilo fica pouco valorizado. Porque nós esquecemos o processo para alcançar. E fica pouco valorizado. O cara entra dentro de um carrinho 2015... bonitinho, inteirinho, como ele queria alcançar, e ele anda uma semana e já está mirando o 23. E aquele ali já passou a ser passado. Não estou dizendo que é errado isso, mas eu estou dizendo que todos nós corremos o risco de não valorizar aquilo que a gente já conquistou. O namorado e a namorada, né? O moço ou a moça que quer conquistar alguém, ele incentiva, ele fala palavras carinhosas, ele investe naquele relacionamento e dali um pouco casa e vira um turrão. Já alcançou? Já conquistou? Corre o risco. Por quê? Porque não está valorizando. Por isso que os casamentos são dissolvidos com tanta facilidade. Agora, quem sabe valorizar aquilo que conquistou, pelo sacrifício e o processo, e também pelo que é a conquista, a durabilidade vai ser maior. O cuidado vai ser maior. Em tudo. Em relacionamentos, em pessoas e em físico. Então, meus queridos, o que acontece? Por isso que eu chamo a atenção nesta noite para esse ponto que eu acho extremamente importante. Que eu e você aprenda a valorizar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para que eu e você fôssemos salvos. Eu entendo que o crente, o cristão, precisa todo dia, parar,
pensar e dizer da onde eu saí e aonde o Senhor me colocou. Para pensar aí de onde você saiu. Qual era o endereço de você sem Jesus? Qual era a sensação que você tinha sem Jesus? Qual era a esperança que você tinha antes de conhecer Jesus? Qual era a expectativa que você tinha antes de se aproximar e entender a graça? Pensa aí. Qual era a função tua? Qual era os teus valores? Qual eram os teus princípios? Mas um dia, por causa do sacrifício dele, você acessou a graça. Você teve, pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça, do juízo. E você acessou a graça, aleluia. E ele te tirou do estado de servo, do estado de pecador, como disse o salmista, de um charco de lodo. Ele te tira dessa situação e te coloca na condição de príncipe, e você pode cantar e dizer: Abba Pai, aleluia. Você pode acessar, aleluia, a paternidade divina. Às vezes a gente quer valorizar as coisas, às vezes a gente quer valorizar aquilo que alcançamos depois de Jesus, nas coisas físicas, e não é errado. Depois que eu entendi o Evangelho, eu sempre fui trabalhador, sempre fui honesto, trabalhei desde criança, desde os 9 anos, eu sou um empresário autônomo, né? E nunca mais parei de trabalhar. Mas quando eu me converti ao Senhor, Ele mudou também a minha vida financeira, o meu jeito de gerenciar as minhas coisas, mudou toda a minha história. Todo aquele sacrifício que eu tive até antes de conhecer Jesus, Ele não me trouxe dividendos, não me trouxe posses, não me trouxe heranças, mas depois disso o Senhor me ensinou a administrar o meu financeiro também. Tudo isso porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Mas isso é passageiro. As minhas posses, as minhas heranças, vai ficar aqui para o anticristo. Mas eu tenho, aleluia, uma convicção que Ele mudou a minha alma, Ele mudou o meu espírito. Eu sou uma nova criatura, e as pessoas que estão à minha volta, eu consigo abençoar, eu consigo animar, eu consigo fortalecer, porque Ele, aleluia, Ele me salvou. Qual é a valorização que você dá a isso? Quanto vale o sacrifício de Cristo? Olha só o que Ele passa para que eu e você chegamos aqui. Olha só o processo que Ele passou. Olha só a cruz, o carregar a cruz, a vergonha de estar nu, na presença de centenas, mais de 1000 pessoas. Ele extremamente nu numa cruz, aquela tanguinha que colocaram ali, depois que o catolicismo colocou para esconder pudorosamente a situação. Mas ele nem isso tinha. Ele estava lá nu numa cruz, sem pecado, para que eu e você acessasse, aleluia, a graça. Dá para agradecer, dá para levantar a mão e dizer: obrigado, Senhor, pela salvação, obrigado pela graça, obrigado pela misericórdia. E quando eu e você entendemos isso, quando eu e você compreendemos e valorizamos a graça, o nosso posicionamento é diferente. O que a religião diz? A religiosidade, a religião diz o quê? Ela diz assim: faça isso para ser salvo. Faça isso para herdar a salvação. Faça isso para ir para o céu. Você precisa fazer isso para ir para o céu. A religião diz isso, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não te dá regras para ir para o céu. A Bíblia não te dá regras para isso. A Bíblia te mostra um caminho. E se você valoriza a graça, você segue o caminho. Relacionamento com Deus faz você seguir o caminho. Pastor, mas é tão difícil ser crente. É tão difícil ser crente porque a gente tem que se cuidar de tanta coisa. Quem está dizendo isso ainda não entendeu a graça e não valorizou. Se eu valorizar a graça, meu querido, se eu valorizar o sacrifício de Cristo, eu vou ter muita intimidade com Ele. E o ato de ser, não fica difícil ser crente, fica prazeroso. Olha a doideira daqueles crentes da igreja primitiva. Quem já leu, quem conhece a história dos crentes da igreja primitiva, vê as maluquices dos caras. Para eles morrer, Pedro disse: tá bom, vou morrer. Mas é o seguinte, me crucifica de cabeça para baixo. Não quero ser igual ao meu mestre crucificar aqui. Quero que você me crucifique. Foi a história de Pedro. Foi difícil para ele? Pode até ter sido difícil fisicamente, é normal. Mas dentro dele estava pronto para isso. Porque havia nele o entendimento, a compreensão do valor da graça. Não estou convidando você para ser crucificado hoje. Mas eu quero te dizer o seguinte:
Quando eu entendo e valorizo o sacrifício de Cristo, tudo fica fácil. Tudo fica possível. Tudo fica prazeroso. Queridos, vamos para Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 4. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. O que Paulo está dizendo aqui? Está dizendo assim, olha aqui. Primeiro nós precisamos entender um detalhe. Paulo está escrevendo isso aqui no sistema romano, na época de Roma. Hoje você decide ir para o exército e vai lá e faz o teu cadastro lá, faz a tua, como é que se diz, a inspeção, e você, se você tiver aptidão, você entra no exército. Agora, o sistema romano era o contrário. Era o maior prazer de alguém, onde era chegar e disse, fulano, você vai ser meu soldado. Ele era captado pelo imperador. Os soldados eram captados pelo imperador. Não havia, por exemplo, o soldado, ele querer ser, ele era escolhido. E era a maior honra para um homem da época de Roma estar nas fileiras do exército do grande imperador romano. E aí Paulo diz assim, porquanto o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Por isso que Paulo fala isso. E ele está dizendo assim, nenhum soldado em serviço se permite envolver-se com os negócios civis. Porque ele estava agradando quem lhe recrutou. Estava dizendo assim, o soldado está na guerra, pode ter herança para resolver, pode ter casamento marcado, pode ter nada, ele nada fazia, ele estava valorizando o recrutador. E aí Paulo está trazendo uma aula para nós. O que ele está dizendo para mim e para você? O que Jesus fez contigo? Foi você que resolveu de pedir para ele morrer na cruz por ti? Ou ele morreu e te recrutou e disse, vem e segue-me. Vem e segue-me. Ele diz para os discípulos lá em João 15:16, não foi vocês que escolheram a mim, fui eu que escolhi a vós. E eu vos digo, vades e deis fruto. Ele estava dizendo assim, continue anunciando aí para as outras gentes que eu ainda escolho eles. Aleluia. E o evangelho passa de geração em geração. E vai anunciando de geração em geração. E hoje você está aqui, está aí o Vandinho acessando o Evangelho, está aí o Lucas acessando o Evangelho, está aí a Santa acessando o Evangelho. Estamos nós aqui acessando o Evangelho, porque Ele nos escolheu. Aleluia. E Ele está dizendo assim, nenhum soldado que valoriza a escolha, que valoriza o recrutamento, ele não se empolga com as coisas daqui. Não está dizendo para você abandonar teu dinheiro, não está dizendo para você desistir da tua profissão. Não está dizendo para você desistir dos teus negócios, da tua empresa. Não. Ele está dizendo assim, lá na tua empresa, lá no teu trabalho, lá nos teus estudos, lá onde você está, você é meu soldado. Eu te recrutei, aleluia, para fazer a guerra. Quem valoriza o recrutamento se empolga para fazer melhor. Paulo está dizendo isso. Agora nós precisamos também, meus queridos, entender uma coisa. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Evangelho, meus irmãos, não é casa nova. Vem para Jesus e você vai ter uma casa nova. O Evangelho não é, vem para Jesus e você vai ser curado das tuas enfermidades. Timóteo era doente, morreu doente. Vem para Jesus que os teus problemas se resolvem. Isso não é o Evangelho. Vem para Jesus e a tua família vai ser uma bênção. Isso não é o Evangelho. Tudo isso pode acontecer com Jesus, sim. Tudo isso, quando nós vivemos uma vida em Cristo, Ele nos prepara, Ele nos ensina, Ele nos posiciona para alcançar esses objetivos e termos um case de sucesso. Porém, o Evangelho é um só. O Evangelho é, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Evangelho é isso. O Evangelho, a palavra Evangelho quer dizer boa nova. Qual era a notícia nossa? Todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. A boa notícia é: alguém vai morrer para que você tenha acesso ao Pai novamente. Alguém vai morrer para que você tenha a vida eterna. Alguém vai morrer para que você acesse a comunhão com o Pai. Esse é o Evangelho. O Evangelho é a porta, é a notícia da porta de relacionamento com Deus. O Evangelho é uma boa notícia dizendo: ei, Amós, você pode investir todo o dinheiro do mundo, ter todas as posses, você nunca vai pagar pelos teus pecados, mas alguém que não tinha pecado morreu por ti. Evangelho é a boa notícia. Evangelho é isso. E eu te pergunto, meu querido, quanto vale para ti o Evangelho? Agora o Paulo continua. Versículo 5 agora. Paulo continua falando e ele fala de outro personagem. Ele fala de um personagem chamado atleta. E ele diz assim: da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. Agora ele está dizendo assim: ei, o atleta já foi recrutado, você foi recrutado, é soldado, agora vamos para uma figura de um atleta. E ele está dizendo assim: ei, você já foi chamado como atleta, você já foi preparado como atleta, você já foi codificado como atleta. Agora ele te dá um negócio chamado regulamento. Agora ele está falando de coroa. Agora ele está falando de chegar no final da viagem, no final da pista, no final do projeto. Quer chegar no final? Quer chegar inteiro no final? Quer ser coroado no final? Quer alcançar a vida eterna? Quer conseguir coroa? Pega o regulamento. Pega o regulamento. O regulamento te faz alcançar a coroa. Venha para o Evangelho, atraído pelo sangue de Jesus, e é perdoado dos seus pecados. Agora você perdoado, você diz: eu quero agradar aquele que perdoou os meus pecados. Eu quero agradar aquele que me comprou sem eu merecer. Eu preciso, isso chama-se gratidão. Concordam comigo? Isso chama-se gratidão. Se alguém te deu a vida por você, meu querido, no mínimo seja grato. No mínimo seja grato. Gratidão é muito mais do que palavras, é ação. E o ato de gratidão nosso é servir esse general que nos chamou para a guerra, porque ele já nos deu a salvação. Agora, ao momento que nós servimos, ele nos compara a um atleta, que ele nos dá condição, o acesso a ser atleta, mas ele também nos dá um regulamento, que é a palavra. Não é conforme eu quero, não é conforme eu penso, tem um regulamento. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, um rei poderoso de Israel. E um dia, já ministramos aqui eu e a Keila sobre a arca, e vocês lembram. Um dia eles resolveram de ir lá buscar a arca. Davi disse: a arca do Senhor está lá, estava com os filisteus e está lá na divisa, ainda com o filisteu. E nós queremos a arca do Senhor aqui, nós queremos adorar o Senhor. O sentimento de Davi era fantástico. O prazer em Davi em adorar ao Senhor era tão grande, e ele deixa escrito isso nos seus salmos, e ele diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, como é bom estar nos teus santos átrios. Enfim, muitos textos de Davi, dizendo que ele amava estar na presença do Senhor. Mas ele vai buscar a arca, e o que ele faz para buscar a arca? A Bíblia diz que ele faz um carro novo, ele pega uma junta de animais virgens, e ele prepara esses animais, essas juntas de animais, esse carro novo, de uma melhor forma possível. Eu creio que ele coloca em cima do carro, não diz a Bíblia, mas eu penso, um tapete especial, algo muito lindo, um tapete persa, não sei, ele era o rei poderoso, e ele faz uma estrutura muito linda, e ele junta os dois moços, o Tsai e o seu companheiro, o irmão, que cuidavam da arca, e ele diz assim: vamos levar a arca para Jerusalém. Colocam a arca em cima do carro, e começam a viajar. Dali um pouco, no meio do caminho, numa eira é um ambiente onde colocava para bater o trigo, então era um negócio bem liso, de chão batido, mas muito liso. Naquele andar da eira, a carruagem, o carro, ele dá uma guinada, resbala a roda do carro. E ao resbalar aquela roda, a arca se move lá de cima. E o Uzzá prontamente coloca a mão na arca, e o que acontece? Ele é fulminado e morre na hora.
Davi diz assim: meu Deus, as minhas intenções são as melhores. Eu estava querendo fazer a vontade de Deus. Eu estava querendo trazer a arca de volta. Deus, eu queria a tua presença. Eu estava atrás da tua presença, Deus, e agora? Morre esse pobre menino, que não tinha nada a ver com a história. Para tudo, deixa a arca aí. Vão lá na casa de Obed-edom, deixa lá. Diz: olha, Obed, daqui uns dias nós vamos buscar. E o que Davi faz? Volta para casa, procurar o regulamento. Como era a regra para carregar a arca. E lá no regulamento, na palavra, ele aprende que a arca nunca deveria ser carregada por carros. Porque um dia, o representante, a arca, seria uma pessoa. Ele sabia, e eu não posso agora entrar nas figuras de linguagem, que senão eu vou uma hora aqui trabalhando a figura de linguagem da arca. E por que ela tinha que ser carregada nos ombros dos sacerdotes. Mas eles voltam, colocam a arca nos ombros dos sacerdotes e vão até Jerusalém sem nenhum problema. E acontece uma das maiores festas em Israel, quando a arca do Senhor, quando a presença de Deus entra na cidade. Regulamento. Tem um regulamento. Sabe aquele negócio? Cada um adora a Deus do seu jeito. Não existe isso. A Bíblia tem um regulamento de adoração. Cada um serve a Deus da sua forma. Não existe isso. Existe um jeito, um regulamento de servir a Deus. Cada um, o que vale é a intenção do coração. A Bíblia tem uma norma e tem uma regra. Intenção do coração não leva para o céu. Se boas intenções, meus queridos, se boas intenções valessem, o inferno não estava cheio de futuros engenheiros, futuros e promissores homens que morreram antecipadamente com boas intenções. Tem um regulamento. Pense nisso, tem um regulamento. Para você ser coroado, tem um regulamento. Pastor, eu estou servindo a Deus tanto tempo e a minha vida está estacionada. Procura o regulamento. Pastor, eu estou servindo a Deus, eu estou fazendo tanta coisa para Jesus. Eu tenho orado, eu tenho cantado, mas a minha família está uma bagunça. Vai para o regulamento. Meu pastor, mas eu tenho ido para a igreja, eu tenho ofertado, mas a minha condição financeira não está boa. Vai para o regulamento, tem alguma coisinha errada. Eu tenho certeza, meu querido, se você afinar o regulamento, o melhor de Deus vai acontecer na tua vida, o melhor de Deus vai acontecer na tua casa. Mas precisa o atleta estar com o regulamento, não somente embaixo do braço, mas na sua mente, nas suas emoções, nos seus sentimentos, e dizer: Senhor, eu quero seguir o regulamento. E aí ele vai para a terceira figura de linguagem, o apóstolo Paulo. E ele diz assim: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Agora ele entra em outro processo. Naqueles que se dedicam a plantar para o reino. Você foi chamado para a guerra como soldado. Você se posiciona como atleta e entende o regulamento. Aí o Senhor diz para ti: agora vem cá, eu vou te ensinar a plantar. Está me entendendo? O que nós temos que plantar? Nós somos chamados para plantar o reino de Deus aonde estamos. Você foi chamado não somente para andar aí como somente um crente. Deus te chamou para plantar o reino de Deus na terra. Ele quer você como um lavrador, como um plantador, como alguém que está trabalhando na sua seara. Jesus diz assim: ei, a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Orai para o Senhor da seara, que Ele envie ceifeiros. Ele te chama como lavrador, como plantador. E a coisa mais gostosa para aquele que planta é colher os frutos. Não é verdade? Quem já plantou uma árvore e já colheu o fruto dessa árvore? Sabe disso, né? Quem já fez isso? Quem já conseguiu colher o fruto da árvore que ele plantou? Que coisa boa, né? Você colhendo o fruto da árvore que tu plantou. Não precisa ser uma árvore, né? Vai plantar um tomate lá e você colhe o tomate que você plantou. É meu, eu plantei. Aleluias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito em breve, vocês começarão também a colher. Se já não estão colhendo frutos daquilo que você plantou no reino. Você olhará para teu lado à direita, enxergará alguém novinho chegando na presença de Deus e dizer: eu plantei.
eu plantei e agora eu estou colhendo. É bom quando a gente olha na celebração, né? E sai abraçando um, abraçando o outro, e dizendo assim, esse aqui fui eu que plantei uma sementinha, e hoje está aqui cheio de Jesus comigo. Deus te chama como lavrador. Paulo ainda ensinando seu filho Timóteo. Porque o Senhor te dará entendimento de tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, ou melhor, lembra-te de que Jesus Cristo, que é o da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo, leia comigo o final, segundo, quem está dizendo isso? Ele está dizendo então que o Evangelho é? E agora? Segundo o meu Evangelho. O que é Evangelho? Boa nova, boa notícia. O que ele está dizendo assim? Eu, Paulo, fui transformado pelo Senhor. Eu, Paulo, presta atenção nisso. Acessei a graça. Vivia na lei, vivia nas regras, vivia no religioso, vivia no modus operandi da religiosidade. E um dia eu alcancei a graça. Eu acessei a graça. E eu passei a ser um Paulo diferente. E eu entendi que ele me alistou como soldado. O que Paulo faz? Tudo que embaraçava ele, ele deixa. Tudo que embaraçava ele, ele desiste. Continua fazendo tenda. Continua trabalhando para viver. Continua sendo alguém no mercado de trabalho. Mas penso que, para fazer a obra de Deus tem que ser somente a obra e ser desligada das ações, das atividades. Não, Senhor. Tem gente para isso, mas não é todos. Mas Paulo, o grande apóstolo Paulo, nunca parou de trabalhar, mantendo a sua vida financeira. Ele mantinha a sua vida financeira e dos seus discípulos, fazendo tenda. Pedro também nunca parou de trabalhar. Pedro largou o barco. Qual eram os barcos que Jesus pegava emprestado? Aonde Pedro foi pescar depois que Jesus morreu e ressuscitou, que tinha desistido e voltou a pescar no barco de quem? Dele. Nunca deixou a empresa dele, ele nunca faliu a empresa de Pedro. Antes da graça, falia as empresas. A lei, a religiosidade, falia as empresas para que alguém servisse a Deus. Eliseu, o que ele faz? Queima o arado, mata os boi. Ele para com a vida financeira. Depois da graça, não, lá no teu Deus te chamou, meu querido, não precisa ser só para o púlpito. Deus te chamou lá para a empresa onde você trabalha, você ser a diferença lá, no negócio que você está atuando, na onde você quiser que você esteja, aleluia, Deus te chamou para fazer a diferença. Paulo entende isso e diz, eu sou soldado. Eu fui soldado, me alistei, me embaraçava as coisas, sim, me embaraçava, mas aquilo para mim não tem muito valor. Ele diz, prossigo para o alvo. Tudo aquilo que ele tinha das regras, da lei, ele diz assim, isso tudo é passageiro. E ele diz, isso tudo é adubo, tudo é merda, em outras palavras. Ele diz isso, escória. Mas tudo isso está ali. Agora eu tenho uma meta, eu sou soldado. Sendo soldado, ele entende e ele passa a ser um atleta também, ele entende do regulamento. E deixa para nós 13 epístolas escritas sobre o regulamento. Como compreender o regulamento, como viver no regulamento, como andar na direção do Senhor. E por último, ele foi o maior plantador de igreja na época dele. O maior plantador de igreja na época dele foi ele. Então ele dizia assim, eu sou o Evangelho. Eu sou o Evangelho. É o meu Evangelho, eu sou a boa notícia. E eu quero declarar para a tua vida nesta noite, que você é o Evangelho. Você é a boa notícia. Você é a boa notícia. Está me entendendo? Você é a boa notícia para aqueles que convivem contigo. Você cheio de Jesus, sendo o soldado, o atleta e o lavrador. Você é a boa notícia. As pessoas estão vendo você e dizendo, ei, esse cara está diferente. Eles estão vendo você e dizendo, a história dele está mudando, dela está mudando. Você é a boa notícia.